Olá, nós estamos de volta para mais um bate-papo a respeito de semiótica aplicada ao texto God, Deus, de autoria de John Winston Lennon, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o percurso narrativo do sujeito séptico, o sujeito descrente, que é o John, que na segunda parte de God, ele faz uma negação, não é? Ele nega a sua fé numa série de mitos e figuras mitificantes, não é? Que são figuras emblemáticas, portadoras de valores das culturas ocidental e oriental. Então vamos traçar aí o percurso narrativo desse sujeito descrente, séptico, né? Sujeito do ceticismo. Na verdade, o que acontece é que na primeira parte da canção, só recapitulando para quem está pegando o bonde andando, né, digamos assim, pegando o bonde andando é ótimo, hein? Bem moderno, né? Bom, de qualquer maneira, você que está nos vendo aí agora, talvez pela primeira vez, né? Nesse nosso bate-papo, nós aplicamos a teoria semiótica de Greimas em textos. Fruto da minha dissertação de mestrado, em que eu já começava a trabalhar com semiótica em 1997, explorando as 3 dimensões do amor, e no mestrado em comunicação e poéticas visuais, depois no doutorado, verificando a letra de God, de John Lennon, não é? Traçando o percurso semiótico do actante sujeito John, the God-Man, o Homem-Deus. Isso foi em 2001, né? E além disso, quer dizer, ao longo de mais de 20 anos aí de vida acadêmica, tenho publicado vários artigos envolvendo a aplicabilidade da teoria semiótica ao discurso, né? Seja ele musicalizado, seja ele verbal, não verbal ou sincrético também. E nesse caso é um texto sincrético, embora a minha exploração maior tenha sido a parte verbal, a letra da música do John Lennon. Então, na segunda parte da letra da música, na primeira parte, ele estabelece a tese, ele diz: Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Eu vou repetir: Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. E na segunda parte da música, ele faz uma série de negações, né? Tipo, não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, não acredito em I Ching, não acredito em tarô, mantra, e ele vai negando aí, ó, Zimmerman, Elvis, não acredito nos Beatles, só acredito em mim, Yoko em mim, e essa é a realidade. Levando todas essas figuras, pressupostamente nas quais ele creu, né, num passado, para o plano aí da mentira. Porque essa é a realidade, quer dizer, eu acredito somente em mim, em Yoko em mim, e essa é a realidade, quer dizer, todo o resto então passa a ser fantasia, né? Ficção, não realidade. Então, passamos então essa segunda etapa da música. Na terceira etapa da música, ele diz que o sonho acabou, que ele era o Walrus, né? O Dreamweaver, né? O que é o Walrus, né? É o leão marinho, né? Dreamweaver seria o tecelão do sonho, mas agora ele é John, é um John renascido, quer dizer, querendo se parecer com Cristo, né, o sujeito da ressurreição. E então vamos traçar o percurso narrativo desse sujeito baseado nesse texto. Antes, né, dele se autoafirmar e afirmar também a sua crença nele e na Yoko, ele acreditava nos Beatles, né? Ele era o líder intelectual dos Beatles, o gênio dos Beatles, grupo no qual ele nega agora a sua fé, né? Nessa sequência 2 do seu texto. E ele projeta na mente de todos os seus enunciatários discursivos, né, o sonho, né? E esse sonho, que eles terão que continuar na sequência 3, é o sonho dele, do John, novo sonho. É o sonho de cada um dos queridos amigos que ele convoca para dentro do enunciado. Que sonho é esse? Então ele é sujeito narrador, posto. Por que posto? Porque aparece o lexema John.
essa marca discursiva aparece lá. John aparece dentro do texto. Então essa marca discursiva nos leva a debrear e a embrear a chegar ao John Lennon. Mas não se fala aqui de John Lennon, mas do narrador. Então esse é um narrador posto, porque ele tem uma marca. John é o papel temático e esse sujeito da ação de fazer nós, o público, crer que Deus é um conceito e que é a medida da dor. Esse sujeito do fazer, ele continua desempenhando o seu papel actancial. Então, papel temático, John, papel actancial, sujeito do fazer, crer que Deus é um conceito à medida da dor. Então, trabalhando nessa perspectiva dual, né? Ele, no último segmento do seu texto, na sequência 3, ele sincretiza todos esses eus, né, que ele diz, né? Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Então parece uma ladainha católica, inclusive, né? Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Para depois ele sincretizar todos esses eus que se repetem em toda a sequência 2, do enunciado verbal, quando ele se desloca ao passado, feito sujeito nostálgico, né? Depois ele regressa novamente ao presente, procurando desfazer essa nostalgia, né? Repleta de melancolia, e aí ele vai projetar a posteridade. No penúltimo verso ele diz assim: You just have to carry on, induzindo, né, esse público, né, SX, de forma manipuladora, né? Uma manipulação aí por provocação, tipo assim: eu duvido que vocês sejam capazes de levar adiante o meu sonho, ou o sonho de vocês, ou o nosso sonho, na pior das hipóteses, né? Vejamos então no primeiro instante a relação de cada um dos sujeitos com seus respectivos objetos mágicos, segundo sua colocação no discurso do sujeito da enunciação. Vou tentar aqui agora mostrar para vocês aqui onde que ficam esses sujeitos. Vamos ver se é possível mostrar. Aqui está. Você tem então os objetos mágicos, né? Quem são os objetos mágicos? Você tem aí, ó, a magia, o I Ching, a Bíblia, o tarô. Você tem Hitler, Jesus e Kennedy e Buda, que são reificados, coisificados, né? Você tem mantra, Gita e yoga. Você tem Reis, Elvis, Zimmerman e Beatles, que também são reificados, né? Colocados à condição de objetos. Então, uma vez estabelecida essa leitura aqui, né, e esse esquema, o que posso dizer para vocês? Que temos aí alguns antissujeitos, né, desse programa narrativo. Quais são os antissujeitos que aparecem aqui? Você vai ter o Hitler, você vai ter Jesus, você vai ter Kennedy, você vai ter aí o Buda, você vai ter também o Elvis, Zimmerman, os reis, que pode nos projetar a isotopia da monarquia, Inglaterra, né? O John é de Liverpool, o sistema de governo é monárquico, né? Então esses reis podem ser a representação da monarquia, que ele está negando, como podem ser também aqueles 3 reis magos, já que ele nega a magia, I don't believe in magic, né? Logo no início. Então pode ter uma relação entre a magia e os reis magos que visitam Cristo quando ele nasce. Então tem essa dupla perspectiva, né, do ponto de vista da interpretação, quando ele nega os reis. E aí ele vai também ter como antisujeito, né, que nós vamos chamar de antissujeitos postos, porque todos eles estão dentro do texto. Hitler, Kennedy, Elvis, Zimmerman, Reis e os Beatles, que é a última figura emblemática, a qual ele vai negar aqui. Então todos esses sujeitos eles têm os seus objetos respectivos. O Hitler, por exemplo, nós temos o objeto mágico dele,
ausente, mas foi através da divulgação, do marketing, etc., que ele espalhou o nazismo, né? Então, quando se fala em Hitler, lembra-se de nazismo. Então, tem uma relação isotópica aí entre o sujeito, né, e o nazismo, né? Jesus, nós temos o objeto oposto, que é a Bíblia, né, que ele nega a Jesus, nega também, não que ele negue a Jesus, nega a crença em Cristo, né, em Jesus, e nega também a crença na Bíblia. Então, você tem aí o antissujeito Jesus, o programa narrativo dele, John, e você tem também o objeto mágico, né, por onde Jesus se estabelece como o Cristo, que é a Bíblia. E o objeto modalizador de Cristo como Salvador é a Bíblia, né, o Novo Testamento. Ou a narrativa neotestamentária, né, para ser mais científico. Você tem aí o Buda e tem também presente, né, os objetos, o tarô, mantra e Gita, e ainda tem yoga, né, que representam aí a cultura do hinduísmo, né? Você tem aí também o Elvis, e o objeto do Elvis está ausente. O Zimmerman está ausente no verbal, na esfera verbal, mas presente na esfera musical. Você tem os reis, né, onde está a magia, aquela associação que eu fiz logo no início, que podem representar também a monarquia, mas aqui no texto, como aparece a palavra magia, está mais então para os reis magos do que para os reis do sistema de governo da Inglaterra. E você tem os Beatles, né, onde temos um objeto magia que podemos também associar aos Beatles, porque há quem diga que eles eram mágicos, né, como os magos da música. Então tinha uma magia na criação, nos sucessos, enfim, na carreira deles. Então esses antissujeitos postos são aí o Hitler, cujos objetos mágicos pressupostos, né, não estão postos, mas estão pressupostos. O Hitler, no caso, o nazismo, terrorismo, né, a matança dos judeus. Você tem aí o Kennedy, né, e podemos vislumbrar aí o capitalismo e também o catolicismo, que estão agregados, né, a essa figura emblemática do Kennedy. Você tem o Elvis, né, que era também considerado como o rei, né? Você tem Kings aí, que ele não acredita. Então ele seria um dos reis também, né? Algumas pessoas, né, chamavam o Elvis de rei, né? Alguns músicos respeitavam-no como rei, o rei da música ali, não é? O Zimmerman, você tem aí o judaísmo, você tem aí também a música, e você tem o protestantismo, porque o Bob Dylan era judeu, ele se converteu ao protestantismo e depois se converteu ao catolicismo. Não sei o que o Bob Dylan é hoje, mas enfim, ele seria então representante em um momento da sua vida do judaísmo, quer dizer, nunca deixou de ser judeu na verdade, então ainda é o representante do judaísmo. Mas também, de certa maneira, durante um período, né, ele estava em conjunção com a sua fé no protestantismo, então ele representa também os crentes e representa os católicos também, porque a última informação que se tem é que ele teria se convertido ao catolicismo, do protestantismo para o catolicismo. Veja bem, figura mutante, né? Judeu, convertido ao protestantismo, do protestantismo ao catolicismo. Esse é Bob Dylan. Ou Robert Alan Zimmerman, como ele é conhecido. E você tem aí também os reis, né? A representação, como eu já disse, da monarquia, da magia, os reis magos da Bíblia, e os Beatles, que também representam a magia na construção da música, né? E a Beatlemania, toda aquela loucura lá que todos conhecem dos anos 60. Os antissujeitos pressupostos e os seus objetos mágicos postos são os magos, né, a magia, o ilusionismo, o fetichismo. Você tem aí os chineses, o I Ching, né, o livro das mutações, ou I Ching, livro das mutações. Você tem aí os tarólogos e o tarô também. Então todos esses objetos eles são negados aqui nessa sequência 2 da música. São objetos mágicos ou objetos modalizadores, né, da competência do fazer dos sujeitos, de cada um desses sujeitos.
a desconsiderar a sua supremacia. Ele se coloca como superior a todos eles. Então temos essa categoria semântica que vai aparecer do superior e do inferior. Estes só existem nessas figuras emblemáticas todas que eu mencionei aqui, só existem em função dos sujeitos que os construíram. Parece-nos então que a busca do sujeito narrador, do John que aparece ali, ao negar cada um deles, diz respeito à mudança de seu estado, né, de condicionado culturalmente a uma postura de desapego. Ele estava culturalmente envolvido com todas essas figuras no seu passado e agora ele quer se desvestir, né, desconstruir toda essa cultura, se esvaziar. É uma espécie, mais uma vez aí a gente lembra de Cristo. Quando o João Batista disse, é necessário que eu diminua, olha o esvaziamento aí, para que ele cresça, Cristo também pregou, de certa maneira, esse esvaziamento. Buda também pregou o esvaziamento e Cristo também pregou o esvaziamento quando ele diz, né, se você quiser me seguir, né, deixa tudo para trás, né, nega a você mesmo, esse negar-se a si próprio, quer dizer, esvazia-te, então me segue. Então, Cristo também é o sujeito do esvaziamento, Buda é o sujeito do esvaziamento, e ele parece querer parecer também um sujeito do esvaziamento, se desvestindo, né, de toda essa cultura anterior para pôr a sua fé, a sua crença nele mesmo, na Yoko e nele. Então, vemos esta figura aí, mais uma vez, querendo se parecer com Cristo. Mas nós sabemos que essa transformação em sujeito não condicional, ela é difícil. É uma grande luta travada por John, né? Uma vez que condicionado pela cultura de cada um dos sujeitos aqui que eu mencionei, numa época anterior, em que eram integrantes do sonho coletivo, decepcionado pela sua impotência no sentido de fazê-lo feliz, dentro de seu mundo idiosincrático, ele reage procurando transformar-se de objeto de domínio a sujeito dominador. Então, sua argumentação, no entanto, restringe-se a uma questão epistêmica, né? Que questão epistêmica é essa? Do crer. Então, a sua tese é uma tese forte, de que Deus é um conceito pelo qual medimos a dor, e ele reforça isso dizendo, eu vou repetir, vou dizê-lo novamente, fazendo-se parecer com Cristo, na verdade vos digo, Cristo dizia, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Então ele repete. Então a tese dele é uma tese forte, tem uma manipulação por provocação à cultura judaico-cristã, porque ele nega a Bíblia e também nega a Deus, nega a Torá e o Novo Testamento. E tem também uma manipulação por sedução, porque ele faz esse apelo, essa declaração, através de um texto musical. E na música você já tem automaticamente a manipulação por sedução. Tudo aquilo que faz você parar e olhar, uma vitrine, por exemplo, na rua, já te manipulou por sedução. Você já foi seduzido ou seduzida por isso. Então, como ele processa essa mensagem de um Deus conceito por meio de um texto musical, todos já conheciam os Beatles, o John Lennon como líder dos Beatles, e agora também vão ser seduzidos pelo John na carreira solo, o John Lennon. Então, eis aí o esboço dessa segunda parte da música do John Lennon na análise imanente do texto. Isso é semiótica de Grey Maas, aplicada ao texto. Dentro do texto nós vamos ao contexto, diferentemente das teorias que procuram explicar o texto por meio do contexto. Aqui o Grey Maas nos dá a oportunidade de explicarmos o contexto por meio do texto. Espero que você tenha gostado. Na próxima conversa nós vamos falar sobre cada um desses elementos, desde a magia até os Beatles, cada uma dessas figuras portadoras de valores, né? A sociedades tanto oriental quanto ocidental. Nós vamos ver cada um desses objetos e desses sujeitos que são
postos na condição de objetos, né, coisificados. Nós vamos ver então o percurso de cada um deles na nossa próxima conversa. Grande abraço e até lá.